Fala, sucesso! Tudo bem com você? Que bom te encontrar. Como é que estão as coisas? Mais um episódio do nosso podcast. Que bom que você está assistindo aqui a tela da TV Brasília, também as nossas redes sociais, para saber de tudo que acontece hoje. Tem música da melhor qualidade. Antes de apresentar essa cantora maravilhosa que está com a gente aqui, quero lembrar daquele lance importante, aquele convite, aquela convocação. Se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para saber de tudo que anda acontecendo. E olha só o que está acontecendo. Uma voz maravilhosa, marcante, uma cantora que, olha, canta e encanta. Brasileira ou hondurenha? Hoje a gente vai saber a resposta disso e muito mais. Bater um papo com Indiana Noma. Bem-vinda, Indiana. Começamos lindamente Viu com só? essa... Gente, eu tô parecendo que eu entrei num túnel do tempo. Ó, aqui. tem vários efeitos aqui, ó. Não, Ó, esse aqui é difícil. gente... Olha, eu sou da época de rádio pública, né? Então, em rádio pública, assim, não tinha essas tecnologias, né? A gente quase acendia uma fogueira com, né? esfregando as mãos para ver se o microfone funcionava, Sinal né? de fumaça. Então, assim, muito bom, fantástico, adorei. Obrigada por me receber, Arthur. Poxa, prazer é nosso. Obrigada. Agora você tá no Rio de Janeiro. Não, Não, me explica essa história. eu tava comentando com a Paula, né, produtora, que assim, tem um ano que eu voltei pra Brasília. Legal. Só que eu tô viajando tanto que na verdade, eu só fiquei um mês aqui em Brasília. Então eu voltei pra cá agora, Uhum. depois de 12 anos morando no Rio. Senti vontade de voltar pra minha terrinha, Que bom. pra essa terra vermelha, calanga, candanga. Tão bom, E né? aí eu voltei e assentei aqui, pelo menos pelo próximo ano eu tô por aqui. Que bom, a gente agradece. Eu fico feliz. Pra também. gente é importante. Pra mim também. Me conta uma coisa, eu tava dando uma olhada aqui na sua história e confesso que eu não sabia que você nasceu em Honduras. Pois é, uma indiana que nasceu em Honduras é Indiana. uma confusão, né? O nome é indiana, eu sou nascida em Honduras, mas eu sou filha de brasileiros. E tô há 35 anos no Brasil. Uhum. Então eu me considero brasileira. 35 anos no Brasil. No Então Brasil. você veio pra cá com 2 anos. Não, querido. Tô precisando Fazendo de patrocínio contas de Botox, pelo amor de Deus, não. Fazendo as Não, contas não, aqui. bastante, não vou revelar. Não, brincadeira, até cheguei aqui com Não, mas eu 11 fiz- anos. Eu não quero ser indiscreto, mas eu fiz essa pergunta também, o Indiana, porque assim, sotaque nenhum, né? É, são 35 anos, mas é que assim, pais brasileiros, apesar de eu ter chegado aqui com 11 anos e não falar nem português nem nada, porque era uma confusão só que a gente falava 5 línguas dentro de casa. Caramba. Entendeu? Uma mistura, a frase começava numa língua e terminava em 3 outras depois, né? Então, meus pais, mesmo sendo brasileiros, eles ficaram 30 anos fora do Brasil e a gente teve realmente dificuldade com a questão da língua. E quando eu cheguei aqui, acabou que eu fiz um intensivão aí, foram 2 anos de língua portuguesa até conseguir tentar falar melhor, né? Uhum. Que eu acho que eu ainda falo bastante coisa errada. Mesmo? Sim, acho que às Não. vezes eu dou uma confundida. Naqueles porquês com acento, sem acento. Ah, sim. Ai, Mas é isso aí confuso. todos nós, né? Espero que sim, porque É. eu me sinto um ET com isso, né? Assim. É uma língua linda, mas que tem uma gramática que requer ali algum tipo de atenção em alguns momentos. Mas, ó, olhando aqui o release, eu vi que tem também na sua história México. Isso. É uma história assim. Eu nasci em Honduras, fiquei 10 meses. Então não adianta me perguntar se eu conheço Honduras, não. Não Uhum. conheço. Fui pro México, fiquei 2 anos. Portugal, 2 anos. Nicarágua, 4 anos. Alemanha Oriental, na época da Guerra Fria, 4 anos. E vim pro Brasil. Uhum. E no meio disso tudo, eu rodei por quase 27 países, totalizando 30 hoje. 30 países. Gente, É. e a música entra onde e como é que toda essa experiência construiu o teu estilo musical? Pois é, o estilo musical, na verdade, não tem, né? Porque multifacetada desse jeito, eu acabei mergulhando em vários estilos, né? Mas eu acabei tendo acesso a multiculturas. Então, assim, a minha música hoje, ela começa lá na Nicarágua. O primeiro contato eu tô falando espanhol agora. O meu primeiro contato com a música, assim, de eu entender a música na minha vida foi aos 4 anos de idade, assistindo Mercedes Sosa, ao vivo, né? Numa praça ao vivo. Então ali eu entendo a primeira história da música, para mim vem em espanhol, né? Depois eu tenho um pai que é clarinetista de jazz lá em 1935 no interior da Bahia e que tem amor demais pela música, escuta música clássica, é viciado em música clássica, era viciado em ABBA e ABBA. Beatles. Então 3 extremos assim Caramba. que você não conecta, né? Mas que ao Ou- mesmo tempo dá uma mistura muito legal, né? na verdade, super conecta, porque eu acho que o Beatles e ABBA tem um fundo de música clássica muito forte Muito, também, né? é. E depois disso eu tenho um irmão que ama a discoteca dos anos 70, depois eu tenho um outro irmão que era roqueiro,
popeiro de tudo. E tudo isso se mistura até que eu chego no Brasil e vou cantar com... escuto minha mãe ouvindo música latino-americana a vida toda, Mercedes Sosa, tudo. E eu chego no Brasil e vou cantar em coral. Então eu fui... Além da formação na Alemanha de canto erudito, veio a Brasília com rock and roll, né? Então, assim, você vai assimilando muita coisa quando você vai passando por onde você está passando e fica multifacetado, não tem jeito. Então, assim, eu digo que hoje em dia a minha alma é roqueira, mas existem gavetas muito grandes de música latino-americana, de jazz, de música de discoteca dos anos 70, que ainda existe uma drag queen em mim, entendeu? Assim, tá aí. Então, tem muitas facetas. E aí, quando fala qual é o teu estilo? Eu falei multifacetado, o estilo é esse, né? Teu estilo é música boa. Espero que sim, né? Né? Sim. Mas você falou da Mercedes Sosa aí, tem uma, mais tarde... surgiu uma outra ligação também com Mercedes Sosa na sua história, não é isso? Exato. Com 4 anos eu assisto ela. E Tá, tem um impacto inesquecível. Em todos os sentidos, né? Em Porque não é todos só a os voz, sentidos. né? Não. Eu tô no ombro do meu pai assistindo ela ali com aquela presença gigantesca, cantando para 1,5 milhão de pessoas e todo mundo cantando com ela. Isso na Nicarágua, assim, foi histórico. Eu nunca esqueci a cena. Ela é a prova de que é possível bater muito forte sem fazer força, né? Totalmente, né? Assim, e com cultura, né? Que é a melhor parte, né? A cultura, ela esclarece, ela ensina, né? Então, lindo, lindo, lindo. E aí, na Alemanha, eu sou convidada a cantar uma música... A minha professora adorava música latino-americana, amava Mercedes. E faz a gente se apresentar num concerto público, onde eu sou a solista cantando Mercedes Sosa. Com 8 anos de idade. A piazinha ali, a criança ali com as alemãzinhas ali do lado cantando coro junto comigo. E você já tinha uma voz singular? Como criança? Não sei te explicar se era assim. Não tenho essa referência, se alguém achava singular ou não. Mas eu era aquela criança que tinha visita em casa. Chama a Indiana pra cantar. Sabe aquela... Mas isso era bom ou era meio constrangedor em alguns momentos? Hoje em dia, eu acho que isso é uma coisa que você tem que trabalhar na terapia. Porque quando você... No meu caso, eu tive que trabalhar isso porque desde pequena, sendo a caçula, a menina e a que é aplaudida pra tudo... Teu ego vai lá na estratosfera. Então você tem que fazer muita terapia para entender que você não é o centro do universo e que tá tudo bem você errar também, sabe? Você não se cobrar tanto, né? Então eu acho que isso faz parte da minha história, foi importante. Mas eu, hoje em dia, quando eu vejo uma criança, vai, dá um beijo no tio ali. Eu deixo a criança se expressar como ela quer, melhor do que estar sendo forçada a reagir dessa maneira, né? Então eu agradeço, mas... há equilíbrio em tudo, né? Essa coisa também de atender expectativas, tal, às vezes é muito... De ser validado, né? Você passa a vida toda esperando ser validado por alguma coisa. Então, haja terapia, né? Hoje em dia tá tudo bem, muito obrigada, mas haja terapia. Mas você me falou de 8 anos. Como é que começa mesmo a carreira profissional? Profissional começa, assim, profissional financeiramente falando, tipo assim, né? olha, isso aqui já me... Porque, na verdade, já é um trabalho. Antes, na música erudita, como ela não é muito remunerada, né? Dificilmente é remunerada, eu já tinha tido experiência como profissional aos 18 anos, quando eu fui cantar no Carnegie Hall em Nova York. Meu Deus, que experiência é essa? Isso foi incrível, foi o Coro Sinfônico Comunitário da UNB, que promoveu essa viagem aos Estados Unidos e a gente foi selecionado, de fato, para poder se apresentar no Carnegie Hall, que foi o único coro de 300 vozes brasileiro que se apresentou lá. Porque ser convidado é bom demais, mas ser selecionado é o luxo, Ser selecionado né? é lindo. Então ali eu acho que é meu primeiro movimento profissional, porque eu passei por um teste. E teve algum momento assim, talvez ser ali no meio do coro, ou mesmo assim, com a família, mas já num palco, ou sei lá, num karaokê da vida, que você sentiu, vamos dizer assim, um aperitivo do que é viver de música e falar assim... É isso que eu quero pra minha vida? Teve esse estalo, assim? Ou as coisas foram acontecendo pra você e quando você viu, você já estava totalmente... Eu me lembro de que, Arthur, muito criança, aquela história, o que eu quero ser, o que eu quero ser, o que eu quero ser. Eu tive 2 momentos em que eu queria ser astronauta. Uma vez que eu quis ser, como chama isso? Me fugiu o nome aqui agora. A profissão do Indiana Jones, arqueóloga. Óbvio, né? Indiana Jones, né? Tal. E teve um que eu quis ser professora, né? Na verdade, eu comecei sendo professora de computação. Aos 15 anos eu já dava aula de computação. E dei aula até os 20 anos, né? Então eu achava até que eu podia fazer isso como profissão. A música, ela estava no meio disso tudo e eu não achava que era uma coisa possível de ganhar dinheiro. Mas eu falava, eu quero ser cantora.
né? Mas eu achava que eu ia ser cantora erudita, até eu descobrir que como eu cantava com registro de tenor, eu não poderia ser uma tenorina profissionalmente. Não tinha óperas musicais para tenorinas. Mesmo? Não existe. Entendeu? Só tem para soprano, contralto, que são gêneros femininos, e tenores e barítonos e baixos, que são, ou mezzo-sopranos no caso das mulheres também, essas 3 classificações para homens, né? Olha que legal isso. Então, acho que para quem conhece de música, enfim, para quem tem conhecimento geral sobre isso, não é nenhuma novidade. As pessoas devem estar falando, poxa, mas eu não sabia. Pois e quem está assistindo a gente também recebe essa informação. Que legal. Então, não tenor, vamos lá, simplificar. Tem ali o Luciano Pavarotti, tenor, tal. Não tem uma mulher que na hora de escalar a ópera que faça aquele papel. Porque é um homem que faz, Entendi. né? Isso nos tempos antigos, né? Tomara que isso mude hoje com toda essa questão da liberdade de gênero, que isso seja alterado também. Mas com essa voz grave que eu tenho, eu me sentia muito mais divertida cantando com os meninos do que cantando soprano e contralto, ou mezzo, né? Então eu cantei a vida toda no erudito com os meninos. Tanto que eu fui para Nova York selecionada e cantei com os meninos. Né? Com os homens. Só que para você fazer uma profissão, fazer uma formação acadêmica, eu não podia entrar como tenorina. Eu tinha que entrar como contralto. E eu achava muita preguiça. A impostação, a forma como se cantava como contralto não fazia parte do que eu gostava. Então eu acabei descobrindo, eu descobri que não ia poder fazer essa formação. Quando, na sequência, aos 20 anos de idade, eu fui chamada para fazer uma gravação aleatória de uns amigos nossos numa banda de pop, fazer backing vocal. E ali eu fiz o primeiro backing vocal e na sequência eu fui contratada para ser backing vocal de uma banda de reggae. E ali, do nada, eu recebi meu primeiro cachê. Aí eu falei, opa, temos dinheiro quando cantamos? A gente porque se diverte no erudito ainda. Não tinha, né? No erudito não tinha, no coral não tinha. Eu falei, gente, então vamos lá, vamos ganhar dinheiro com isso. E aí eu comecei a entender que essa era uma profissão. E você ficou no reggae quanto tempo? Foi mais ou menos acho que no máximo 1 ano, porque aí junto com o reggae vieram outros convites na época em Brasília, isso foi um pouquinho antes de você chegar aqui, Arthur, em 96. Não existia mais a cultura da backing vocal, tinha acabado lá nos anos 70, 80 mais ou menos. Então, quando eu e a parceira que estava fazendo backing vocal na época comigo, que era a Georgia W. Alô, que seguiu carreira também, a gente era 2 cocotas, nós éramos aquelas cocotinhas, 20 aninhos, sabe? A loirinha e a negra, né? Que eles chamavam de morena, porque tinha El Chan tinha acabado de estourar. Então tinha 2 garotinhas que também cantavam e dançavam, blá, blá. E era o que o repertório de vocês? Reggae, todas as bandas que precisavam de backing vocal. Do sertanejo, a discoteca dos anos 70, tudo a gente fez em mais ou menos um espaço de 1 ano. Né? Foi muito forte. Até que a gente entrou na BSB Disco Club, que era uma banda de discoteca dos anos 70, que aí eu resgatei a lembrança do ABBA, de tudo. E a gente estourou, viramos 6 anos a melhor banda de Brasília. E também rodando no Brasil, né? Não, a gente ficou só em Brasília. O público Mas era conhecido em outros lugares. Eu lembro de não estar aqui e falar alguma coisa de BSB, não era? Não, a BSB Disco Club só rodou pra Goiânia e acabou. A gente não chegou aí pra outros lugares, né? Mas era tão falado, era uma banda tão presente aqui que realmente a gente criou um barulho muito grande. Quando eu saio da banda, eu monto a Indiana's Angels Band e aí eu fui abrir show da Gloria Gaynor, do Billy Paul. Aí eu já tava imersa na discoteca. Discoteca 100%. Fui embora até que eu comecei a sentir falta de públicos menores, porque eu já tinha tocado pra 1,5 milhão de pessoas, mas eu não sabia o que era tocar para 15 no bar. Eu não tinha esse baile que a gente chama. Então, ao contrário, eu tinha ficado muito famosa e não sabia o que era ter o público um pouco mais perto. Como é que o público reage, né? Porque é muito fácil você tocar para muita gente com uma luz na cara, você não vê ninguém e tá todo mundo bebendo e tá tudo certo, entendeu? Mas quando você tá ali, tete a tete, eu tô te vendo como você tá aí, eu tenho que ver como é que você tá se sentindo. E isso foi uma coisa que me chamou, aí eu fui pro jazz, aí eu fui pra MPB, aí eu entrei na onda mais intimista, entendi que esse era o meu melhor lugar, mais do que ficar pulando, dançando, eu me senti melhor, eu me conectei mais com o teatro. Se encaixou mais. E a partir daí eu fui seguindo carreira solo. Mas você poderia ter feito isso em outro país, né? Se você quisesse, nas experiências que você teve. Poderia. E por que o Brasil?
Por que o Brasil? Primeiro porque eu engravidei muito cedo. Uhum. Meu filho é brasiliense, entendeu? Então a estrutura toda de colégio, tudo isso, era melhor aqui. Eu tinha mais estrutura para ele aqui. Uhum. E fora que eu tinha mãe viva, também estava doente. Então eu fiquei muito presa a essa questão da família. Motivos super fortes Super. e especiais. Quando minha mãe faleceu, meu filho já estava maiorzinho e tudo. Mas a estrutura realmente de Brasília tem uma questão, Arthur. Brasília é um excelente laboratório. Eu sempre falo isso. Para você experimentar tudo, para você aprender tudo, para você se jogar em projetos. Então eu tive muito autoconhecimento aqui musical para poder experimentar o que eu enraizei, o que eu amadureci aqui e lá fora. Então, quando eu fui para o Rio, em 2010, eu estava pronta para encarar a selva do Rio, né? Que, graças a Brasília, que me permitiu que eu fizesse isso. Então, aí sim, eu resolvi ir embora. Em todos os sentidos. Eu até já comentei isso, quem assiste o nosso bate-papo aqui, o nosso podcast, o Fala Sucesso, já ouviu eu falando isso, que nós temos aqui a oportunidade de ter contato não só com todas as culturas do Brasil, mas com todas as culturas do mundo, por causa das embaixadas também. Então você vai treinando ali, vai entendendo que de repente é o senso comum, vai entendendo que de repente funciona mais nesse público, mais naquele e tal. É um baita laboratório. Brasília é diferente mesmo. E fora que os músicos, eles têm tempo para estudar. Como aqui a remuneração para músicos é melhor do que na selva, eu falo selva, todas as cidades cosmopolitas, tá? Que acontece? O músico tem tempo de estudar. Ele pode se aperfeiçoar para depois poder fazer música do jeito que ele quiser. Mas, ao mesmo tempo, perde-se a noção também do baile. A selva, ela é importante para você também estar jogado no meio do mato e não saber como é que você vai sobreviver e você ter que mostrar o seu melhor o tempo todo. Então, isso é o que me fez crescer muito no Rio de Janeiro, né? E que me faz hoje voltar para cá como uma base de moradia, mas podendo estar daqui para o mundo todo aberto. Então, é mais fácil. Mas foi fundamental, tanto Brasília quanto estar na selva. E o que você ouve? Que tipo de música que você gosta? Que tipo de informação você consome com maior quantidade, assim? Essa pergunta são segredos que eu nunca falei para ninguém. Segredos da Diana. Eu escuto... Bom, basicamente o que eu estou estudando, né? Se eu vou fazer um projeto novo, eu estou estudando, escutando o que eu estou estudando. Mas no meu dia a dia, eu sou aquela viciada em fone de ouvido. Eu não piso na rua sem ouvir música. Eu estou ouvindo geralmente rock. E... rock dos anos 70, e rock mais pesado. E muita gente não fica que lá, LED? como assim? Daí, Rush, LED, Kansas, várias coisas assim, Black Sabbath, enfim. Eu tenho esse lado, assim, de ouvir surpresa isso. pra mim. É pra todo mundo, eu fico, não é comum eu contar isso, mas é verdade. E uma coisa que é o oposto disso, que eu tô apaixonada, assim, que as pessoas morrem de rir quando eu conto, mas é verdade, eu sou viciada, é o K-pop. Mesmo? Tá vendo? Não, eu ia mandar aqui, Paulinha. Piseiro. Não, mas K-pop surpreendeu mais ainda. É o K-pop. Mas tudo, BTS... Especialmente Blackpink. Blackpink, não eu conheço. sou alucinada. Mesmo? Completamente alucinada. Blackpink é a maior banda de K-pop feminino que tá rolando hoje. Entendeu? E elas são completamente absurdas, assim, eu gosto de Mas em que sentido? Assim, musical, a primeira visual? Coisa que me pegou foi, a primeira coisa que me pegou foi a visual, porque eles fazem uma coisa mais old school, então, assim, os clipes deles são com cenário, não tem tela verde, não tem nada disso. A dança misturada a isso... Blackpink? Blackpink. Uma das cantoras é um grupo de 4 meninas. Uma delas ganhou agora o Grammy Awards, MTV Awards, como melhor artista do mundo, né? Ela é, mesmo? É a Lisa, que é chamada de Lalissa. Lisa é espetacular, é uma dançarina, cantora e tal. Você vê, assim, vocalmente falando, muita gente fala, mas Indiana é sério? Eu falo, gente, é lindo a produção que eles não fazem. Não tem tanta bacana. Visualização. Eles estão no começo da carreira e tal. 1 bilhão só de visualizações. Acho que dá pra melhorar esses números, tá bom? Não, simplesmente a Lisa, quando lançou o single dela agora na pandemia, ela estourou o YouTube. Ela foi a mais ouvida de todos os tempos, assim. Então, mesmo? Foi. Mas assim, é engraçado, porque tipo, não tem nada a ver com a minha cultura, nada a ver com a minha cara, né? Assim, mas eu adoro elas, eu acho muito bem feito, muito bem organizado. É uma coisa que abriu meu cérebro para desconstruir uma série de conceitos. Você não sabe como é que eu acho legal isso? Eu acho muito bacana. Porque eu acho assim, primeiro, já falei isso muitas vezes, vou repetir. Eu acho que tem música boa e música ruim. Tem música que bate e música que não bate. O conceito de bom e ruim varia de pessoa para pessoa. E em cada estilo, em cada lugar, você vai ter coisas que você vai gostar. Tem que experimentar.
Isso. Tem que se permitir. Isso. E para cada hora alguma coisa funciona mais. Eu percebo, você aí de casa, quem tá assistindo a gente aqui, o nosso Fernandinho, Paulinha, o Gabriel, que tá rolando a cultura coreana está me cercando, porque eu chego em casa, a Maju está lá nas doramas, assistindo tudo, chorando. Eu tenho um dado importantíssimo. Agora sobre aqui isso. você fala de K-pop, que é a música coreana. E elas são bonitas, né? Poxa, que legal. São. Não, e tem uma sacada. Porque quando eu me vi fisgada pelo Blackpink, eu falei, o que tá acontecendo? Por que eu tô fisgada? Né? Então eu fui ouvir com fones, 300 fones variados, para ouvir o que eu tava ouvindo além. Primeira surpresa, todo o trabalho que, se você pegar o disco Thriller, que foi o disco mais incrível do Michael Jackson, que explodiu também na Mudou época, né? O mundo. Você escuta sons quando você bota um fone que você fala, meu Deus, o que é isso? Isso aqui tá lá no fundo, lá na casa do caramba, né? E aquilo tá enriquecendo a música. Eles fizeram a mesma linha. Então tem coisas que quando você escuta no fone é mais interessante ainda. A segunda coisa é que o país, a Coreia, eles fizeram eles entenderam que para eles se tornarem a potência que eles são hoje, eles teriam que começar um trabalho de base cultural, apostando na cultura, que é a única coisa que vence fronteiras, há mais de 30 anos atrás. Então eles começaram a divulgar, a apostar na cultura, para que essa cultura fosse conhecida no mundo inteiro. E aí sim as pessoas se interessassem em aprender a língua, em comprar os doramas, em buscar saber do que se trata o país, em aumentar o PIB do país. Olha o trabalho governamental que eles fizeram em relação à cultura. E que deve se estender também na economia, né? A gente vê grandes marcas coreanas no mundo. O ponto final era a economia. Como é que a gente faz a economia do país crescer? Através da cultura. E aí eles injetaram, assim, tanto que qualquer festinha é de dança, a festinha de aniversário, você não vai ter todo mundo em volta de um bolo, você vai ter todo mundo dançando a música, o estilo K-pop, gente entrevistando, gente interpretando artistas dos doramas, tal. Então, assim, esse fenômeno, ele não aconteceu de repente. É uma coisa que foi instituída pelo país para que as pessoas conhecessem. Isso é uma sacada incrível de marketing. Eu tenho amigos coreanos, né? Kisu e Sona. Hoje eles estão em Moçambique, mas são amigos queridos. E eu conheci a culinária mesmo. Porque às vezes você vai num restaurante, tem ali um apanhado dentro do cardápio do que o dono do restaurante acha que é a culinária daquele país, né? Sim. E tá tudo certo. Mas eu conheci, assim, a comida que o coreano come durante a semana, que seria o nosso arroz. Gente, é uma culinária, é uma delícia. É muito bom. É muito bom. E é muito legal, porque eles foram difundindo tudo, entende? Olha uma sacada, né? Assim, como é que a gente aumenta a economia? Através da cultura. E é ela que tá aí. Os doramas são impressionantes, assim. E sabe uma coisa também, já mudando de assunto, e acho que eu vou conseguir validar isso com você, que já... Quantos países você conhece? 30. 30. Todo povo é bonito, né? Cada um ao seu jeito, mas todo povo é bonito. Falando especificamente dos coreanos, é uma pele, né? E aí você vai, de repente, para os países da África, aí você, de repente, vai ali no Oriente. Gente, a diversidade é tão legal, né? É muito bom quando você abre o teu olhar para isso, que você entende que todo mundo é igual. Sim. Mas no final das contas a gente só tá falando uma língua diferente. E que a cultura, ela é rica em cada um dos seus lugares, né? E tudo. E como você consegue admirar. Sim. Isso é fantástico. Tá aberto para experimentar também, né? Eu adoro. Não é à toa que o sobrenome é Noma. Vem de Nômade aí. É mesmo? Por isso, Eu falo, gente, é fantástico conhecer outras culturas. Não precisa nem ser fora do Brasil, hein? É só você ir para um estado completamente diferente do seu. É só sair de Brasília para Amapá. Às vezes são... É outro planeta. Ou mesmo aqui no país, assim, na sua região mesmo, às vezes 50 quilômetros que você entra, você já vê uma diferença de cultura, de culinária, vai né? a gente aqui em Brasília, né? Vai ali para Paracatu. Né? É outra história, Exato. né? Então é muito bacana. Ó, você ficou curioso, eu também, ó. Vamos ver aqui um pouquinho. Vai entrar o refrão, calma aí, que essa é só incrível. E a parte visual maravilhosa, né?
Eu Bom, tinha que ter te apresentado um outro hit. Esse é muito bom, mas tem outros bem melhores. me manda, Vou te mandar, me vou te mandar. informa. Poxa Vou te- vida. Dizem, tem um meme que fala, né? Uma vez que você escuta uma vez, você nunca mais vai ficar sem Blackpink. Enfim. Eita, não Foi o que aconteceu com meu filho. Meu filho me apresentou Dancei. e acabou. Poxa vida. E quais são os próximos projetos? O que você está fazendo agora? Onde é que a gente te encontra? Conta, atualiza a gente aí. Vamos lá. Bom, de todas as histórias que eu contei, né? Discos de jazz eu já lancei, né? Disco de bossa lounge, disco de um monte de coisa. Agora, no mês de julho, eu finalmente, depois de 22 anos, fazendo tributo a Mercedes Sosa, que é um projeto que eu faço por alma, né? Esses 22 anos aí. Eu lancei o disco, um disco em homenagem a Mercedes Sosa, chamado A Voz do Sem Voz. Lancei em outubro, no aniversário dela. E isso gerou um ruído muito grande, que foi muito legal, porque eu já tinha estado na Argentina em 2019 e agora a gente está no show de lançamento, fazendo a turnê de show de lançamento. Eu acabei de chegar ontem, eu cheguei da Argentina com esse lançamento lá também. E foi muito bacana. Então, daqui até o ano que vem, o foco é o tributo a Mercedes Sosa, porque cada vez mais a gente entende que música latino-americana, o brasileiro está de costas. Sim. Por quê? Por causa da língua, porque não se interessa, porque não sabe, Arthur, isso é chocante, assim. As pessoas acham que a América Latina é só quem fala espanhol. Eles não acham, não sabem geograficamente Sim. que a América Latina, o Brasil está incluso. Muitas vezes nos Estados Unidos isso fica claro, né? Eles acham que a gente fala espanhol, tal. Exatamente, entendeu? Mas na verdade nós fazemos parte da América Latina. E por estar de costas é que eu acabo sendo recebi a declaração como tributo oficial da Mercedes Sosa, porque eu sou bilíngue, porque eu carrego essa ancestralidade aí toda, né, dos dois lados, e também porque eu consigo levar esse entendimento de que o Brasil se integra à América Latina, além de todas as outras coisas técnicas do próprio produto, do próprio tributo e produto. Então eu agora lanço o disco, vou para São Paulo, vou para o Rio, semana que vem eu estou no Rio de Janeiro fazendo lançamento de novo, dezembro tem Blue Note em São Paulo, e aí a gente agora já está com datas fora do Brasil, então vem coisa por aí. Isso é o que eu estou fazendo. Como você me acha? Nas redes sociais todas, Indiana Noma, né, com 2 M's no final, Indiana Noma. E acompanhando esse projeto, que sem dúvida é o mais sério, não que os outros não sejam, mas é o mais introspectivo, musicalmente falando, que já tem o disco no Spotify, tá super bacana também. Fiquei curioso pra ver. Escute, que é bem bonito. Porque a gente tá falando da Mercedes Sosa. Quem é Mercedes Sosa? É a maior voz da América Latina. Sou eu que estou dizendo isso? Não. Ela é uma mulher que foi considerada a baquiana do mundo. Tem 13 anos que ela faleceu. E é a única artista da América Latina que percorreu mais de 60 países cantando em espanhol, para países que não conheciam nem sabiam do que se tratava aquela música, mas que a receberam inúmeras vezes de volta pelo impacto, da importância do trabalho dela. Então, ela é a maior representante da América Latina fora do nosso continente. Que música que ela interpretou que é mais significativa pra você? Não só para mim, mas eu acho que para América Latina toda e para o mundo, porque eu já cantei essa música na Alemanha, na Itália, e as pessoas choram do mesmo jeito, que é Graças à La Vida. Que é uma música ícone, né, da Violeta Parra, uma chilena, que ela cantou. Havia uma época, eu tenho essa impressão, principalmente olhando aqui para minha realidade do rádio, que a gente estava recebendo mais informações, mais músicas, mais artistas latinos do que hoje. Década de 90, década de 80 principalmente e tal. De uma certa forma, hoje, assim, surge um, surge outro, sempre com uma pegada mais pop e tal, né? Por que você acha que acontece isso? Eu acho que tem a ver com esse movimento. A música brasileira só conhece a música latina quando a Mercedes Sosa, em 1983, passa pelo Brasil. Né? Então, ela é a primeira artista que faz uma turnê, realmente, que conhece Chico Buarque, Caetano, Milton, o Gilberto Gil, enfim, conhece todos eles, Wagner, né? Vai sendo recebida por todos esses artistas. E aí, ela acaba se tornando a primeira artista a lotar o Maracanãzinho 2 dias seguidos na história do Maracanãzinho, assim, tamanho impacto que ela gera em plena ditadura ainda, né? Então, assim, foi muito forte porque ela trouxe essa linguagem, vários compositores que ela cantava, os brasileiros começam a se interessar, né? Que já tinham um flerte muito de leve com o tango, com o Gardel, né? Mas só as famílias ricas, né? Do Sudeste que tinham noção desses estilos. E aí começa a ter um interesse pela música latino-americana. Nos anos 80 isso segue, né? Com outros artistas, né? Mais
pops, exatamente isso que você falou. Mas nos anos 90, quando as grandes gravadoras, as majors, né? Sony não tinha na época, mas Universal, Warner, essas Columbia, grandes, né? começam então a apostar mais no mercado brasileiro com o que estava acontecendo, a música de língua hispânica começa a dar uma desaparecida. Vem um ápice de Shakira, Uhum. depois desaparece de novo, Sim. e aí vai indo... Mais recentemente, Luiz Fonsi, lá com Despacito, que foi um sucesso mundial. Mas é engraçado que assim, só vem uma música, não É. se trabalha mais o artista, né? Tem um excelente exemplo, você falou da Argentina. Antes da pandemia, havia expectativa de que chegasse aqui mais coisas do Pedro Capó, que é um artista pop e tal, etc. Mas também veio só uma música e depois Só desaparece. É. Mas por quê? Porque a gente ainda tem nas grandes gravadoras a questão do jabá. Sim. E pela nota, a economia da América Latina ainda ser infinitamente mais baixa do que aqui no Brasil, né? Apesar de tudo, você para bancar esse jabá, né? O que é jabá? Você pagar a gravadora para executar tua música na rádio comercial, né? Acaba não valendo tanto a pena, porque quando você vai fazer show de música latino-americana aqui no Brasil, não tem abertura, não existe intenção ou vontade dos produtores de trazer esses grandes nomes para cá. Talvez, Arthur, a gente esteja quebrando um paradigma agora com a Anitta, que está no reggaeton aí, cantando em espanhol. E isso pode ser uma coisa, uma plantação, espero que seja, independente de estilo, de gosto, que seja uma plantação que a gente possa colher daqui a um tempo, essa interação da música latino-americana. E que surjam outros, né? Que surjam outros, exatamente. Legal. Outros brasileiros que estão cantando em espanhol também. Pablo Milanês também tem uma contribuição na tua história. Totalmente. A gente falou muito de Mercedes e tal, que, enfim, incontestável, mas Pablo também? Completamente. O Pablo, eu assisti ele na Nicarágua também, Mercedes cantava muito ele, então, assim, Años, que é uma das músicas mais conhecidas no tributo também, é aquela El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, que inclusive acho que foi o... Que parou. Foi o... Parou porque... É a timidez, gente. De vez em quando bate um... Fica tranquilo, está entre amigos numa boa. Foi gravada também com letra em português, né? Então isso também... o Pablo é espetacular, né? Silvio Rodrigues, Pablo, Violeta Parra, Atahualpa Yupan, que são vários compositores da América Latina aí que fazem parte. Mas você vê como eu sou burrão, viu, Paulinha? Como eu sou burrão. Primeiro, eu não sabia que tinha só tenor, né? Pra mim tinha tenor e tenorina, como ela falou. Não tem. Tem, mas não oficialmente. Não oficialmente. Então, não sabia disso. E como segundo... tem desculpa até te interromper. Tem o contratenor, que é o cara que canta super agudo com voz de mulher. Aí, não sabia dessa... que tô aprendendo com você. E outra coisa que eu não sabia. Eu achava, você aí de casa, se também tivesse essa opinião, fala pra mim. Que a música mais importante do repertório da Mercedes Sosa fosse Yolanda. Não, pior que não. Não é? Pior que não. Ou é Volver a Los 17, Se vai enredando, que né, Milton, todo mundo cantou junto com ela. Se vai enredando, enredando, como en el muro la hiedra, e vai brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Todo mundo canta, como el mosquito. E não é um mosquito, não é comendo mosquito na pedra, gente. É pizza que come na pedra. É musguinho, mosquito, musgo pequeno na pedra, né? Então, de tão próximo que é. Essa música realmente é a mais pedida no show, além de Graças à La Vida. Yolanda, ela passa pelo repertório, mas ela é conhecida em português mais do que em talvez espanhol. por ter sido mais radiofônica, Isso, talvez. porque tocou muito em português, né? A versão é linda, né? É literal e ficou linda em português, né? Se ela cantasse aqui seria tão bom. Não vou pedir. Só não pode ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor, romántica sin reparar en formas tales. Lembra da letra em espanhol? Lo que siento tales. Yolanda. Troquei a letra toda, mas tudo bem, é porque realmente agora... É lindo, Adorei, né? obrigado pelas palmas. É lindo, é muito lindo. É lindo, né? É lindo. Em espanhol eu amo, em português ficou linda. Tudo certo. Que maravilha. Emocionante, né? É. O show tem 1h30 de duração, Arthur. E são 40 minutos o povo todo chorando. Mesmo? Sério? 40 minutos as pessoas só... A plateia inteira suspirando, chorando. É muito forte. As músicas têm um apelo muito importante, né? Da história. Refletem o nosso país, reflete a América Latina. A voz dela, né? Dentro do que eu posso fazer. É muito bonito. E aí depois acaba todo mundo em pé cantando Maria, Maria. E como é que é a questão cenográfica? Cenográfico.
Excelente pergunta, Arthur. Eu ganhei da Fundação Mercedes Sosa 9 cartazes de uma exposição inédita que não foi feita no Brasil ainda, que se chama A Baquiana do Mundo. A Baquiana, La Baquiana, em espanhol, significa aquela que mostra os caminhos, aquela que conhece os caminhos. Então, porque ela tocou em 60 países, todos os cartazes desses shows, os pôsteres, né? Para quem não sabe o que é pôster, procura no Google, né? Que isso é antigo, é da nossa época, se você não, da minha época. Minha, muito. Eu passava na frente do cinema só para ficar olhando os pôsteres. Né? E dava muito vontade legal. de pedir, né? Muito, Nunca ganhei um pôster de cinema. Mas enfim, esses pôsteres, então, dos espetáculos, eu ganhei 9 para poder exibir como uma parte da mostra no cenário. Então, eles fazem parte do cenário. Sério? E aí são quem lindos. olha assim, tem aquela... Tem um cartaz em japonês, Caramba. a Mercedes Sosa com legenda em japonês, em alemão, em italiano, em francês. É espetacular, porque aí você entende o que é uma mulher cantando em espanhol nesses países e ser recebida com total ovação. A música vai além, né? Bate, Muito né? além, muito além. Bate no coração, e principalmente ela. Sinceramente, eu não conheço nada que eu tenha cantado. Ella Fitzgerald, Billie Holiday. É lindo, as pessoas entendem, recebem. Mas quando eu canto Mercedes Sosa, realmente as pessoas se transformam na plateia. É muito forte. E você acha que no futuro a gente vai ter alguma coisa assim do tipo Indiana canta Blackpink? Não. Com certeza não. Com certeza não, porque aí eu vou ser uma senhora idosa, vovó, cantando Blackpink, old Blackpink, né? Não. Elas dançam muito, elas dançam e cantam lindamente, são 4... É muito interessante. O marketing que foi construído em cima desse quarteto é muito bem feito, é uma aula. Para quem está começando, música, etc e tal, vale a pena estudar o que é a aula de marketing que traz por trás disso. Por isso que me encanta tanto. Às vezes, vou tocar num campo sensível aqui, não quero causar polêmica alguma, mas às vezes associar música, arte de uma maneira geral com produto causa assim, poxa, não fala assim e tal. Mas eu acho que quando você trata como um produto no sentido de preparar bem, pensar em todos os detalhes, amarrar toda uma estratégia, cuidado, fazer com os melhores, embalar da melhor maneira possível, é encantador. Exatamente, é exatamente isso que eu dou um workshop sobre isso, eu dou consultoria sobre mercado musical. E é exatamente isso. Se você não está diminuindo a arte quando você transforma ela em produto. Porque se a gente não tiver a Mona Lisa no Louvre, no lugar certo, seguro e tal, ele vai estragar, vai queimar, vai mofar e ninguém vai poder ver. E não deixa de ser a Mona Lisa, né? Tem que ser a Mona Lisa. Só que assim, você tem que ter sim o cuidado com a embalagem e tudo. Não é que você vai construir uma coisa perfeita, não, porque até o imperfeito é produto. Mas a questão é que como é que você vai convencer que uma garrafa com líquido preto cheio de bolinha não é veneno? Você tem que ter uma embalagem, você tem que ter um marketing, você tem que falar, olha, isso aqui é Coca-Cola. Sim. Né? Então, isso é importante você entender, porque você vai ter um alcance maior, mesmo que seja um alcance para artista de nicho, que é o meu caso. Eu sou artista de nicho. Eu não vou fazer K-pop, né? Não vou fazer K-pop, entendeu? Mas eu sou artista de nicho e dentro do artista de nicho, eu faço o meu melhor. Eu tenho o meu melhor produto, eu trabalho da melhor maneira. Então, isso é super importante. Você pode ser alternativo, você pode fazer o que você quiser, mas você vai ter que, a não ser que você queira ser o artista que é aquele que fica em casa, que ninguém vai te ver. Tá tudo bem também. Tá tudo bem também. Né? Porque tem artistas que são introspectivos, que estão bem com a realização ali, pronto. Entendeu? Mas se você pretende ter um reconhecimento, não importa em que escala, nem que seja o artista de dentro de casa que fala pra mãe, eu fiz um quadro incrível, você vai ter que falar pra alguém que tem um quadro incrível dentro do quarto, senão ninguém vai saber. Isso é possível com métricas, estratégias, planejamento, informação. Exatamente. No caso do Blackpink, a questão da estratégia de marketing não é isso. É porque você vê um produto tão bem elaborado, com tantos detalhes minuciosos, incríveis, não plásticos, que eu me empolgo em aprender com elas. É como hoje, eu estava falando com o Thiago, maravilhoso, né? O Thiaguinho, daqui, ele falando sobre TikTok, assim, o que é uma ferramenta quando você aprende a trabalhar com ela, né? Você acaba... você pode se encantar com o conhecimento que tem naquela ferramenta por trás, né? E tudo tem a hora também, né? É legal a gente se divertir com coisas diferentes também, né? Sim. Eu tenho um amigo que é um baita conhecedor de cinema, quase sempre prefere cinema europeu, cinema francês, tal, etc. Aí, eu sei que cinema é sempre um assunto que ele gosta, eu cheguei pra ele esses dias e falei, e aí, qual foi o melhor filme que você assistiu até agora, 2022? Ele, Top Gun. Me diverti, cara. Me diverti. Eu que precisava me divertir. Falei,
Legal. Surpreendente, experimentou. Né? E não deve ter levado em consideração outras coisas que ele leva ao assistir um filme, por exemplo, do Godard. Beleza. Leva outras coisas como parâmetro. Mas ele queria se divertir, sentou lá, pegou a pipocona, viu o Top Gun e tá tudo certo. Exatamente. Não é E isso? eu acho que depois da pandemia isso também nos levou a esse aspecto também, né? Acho que num contexto de humanidade, Arthur, a gente de alguma maneira tá procurando, tá precisando de leveza, né? Então, assim, às vezes o K-pop, por exemplo, para mim entrou nesse lugar, né? Assim, eu vou escutar coisa mais rebuscada, mais política, não política, sei lá. Posso ouvir música, eu escuto música árabe sem saber o que tá acontecendo, só para saber qual é a sonoridade. E bate, né? Mas aí eu tô estudando. Sim. Né? Então, às vezes eu só quero ouvir um negócio para ir ali na padaria, né? E aí vem o K-pop e o rock, né? Que legal. Passou rápido essa nossa conversa. Muito Por mim, rápido. a gente ficava mais tempo aqui, mas quero agradecer e já fica o convite para você voltar mais vezes. Eu vou adorar, adorei estar aqui, aprender tanta coisa também, barulhinhos Você e tudo viu? que tem direito. Temos E Arthur, mais aqui, ó. Risadas. Muito legal isso, gente. Fantástico. Esse aqui quando eu faço minhas piadas. Olha, eu simplesmente amei. Obrigada bom. por me receber. Nós também. É um prazer enorme, porque é a história de Brasília que a gente está contando também. Sim. Então, assim, obrigada por me receber e poder perpetuar historinhas de Brasília para a gente poder contar para os nossos netos e bisnetos. Concordo plenamente. No que depender da gente, esse é o primeiro de muitos outros papos que ainda virão aqui no nosso podcast com você. Gratidão, gratidão mesmo, de coração, Arthur. Obrigado. Obrigado você também que está sempre assistindo a gente, acompanhando cada edição do nosso podcast Fala Sucesso. Um abraço, valeu!